Olá, meus amigos, minhas amigas. Hoje nós vamos fazer um pequeno comentário sobre a frase "A boca fala do que está cheio o coração". No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, item 8, verdadeira pureza e mãos não lavadas. Kardec coloca um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 1 a 20. Alguns escribas e fariseus se aproximaram de Jesus e lhe disseram: "Por que seus discípulos violam a tradição dos antigos? Por que eles não lavam as mãos quando comem pão?" E Jesus respondeu com outra pergunta: "Por que vós também transgredis os mandamentos de Deus? Transgredis o mandamento de honrar pai e mãe. Porque se os judeus dessem dinheiro ao templo, eles estariam isentos de cuidar dos pais." E Jesus lhes diz: "Não é o que entra pela boca que faz o homem imundo, mas o que sai de sua boca." E aí, o Edgar Armond, no livro O Redentor, nos explica que o Sinédrio, né, na época de Jesus, era o tribunal lá dos judeus, né? Dos antigos judeus, lá em Jerusalém, onde participavam os sacerdotes, os anciãos, os escribas, que julgavam tanto os assuntos criminais como os assuntos administrativos. E eles, o Sinédrio, né, e todos, né, que participavam do Sinédrio, queriam incriminar Jesus para afastá-lo das pregações. Edgar Armond diz que havia espiões enviados pelo Sinédrio que se misturavam à multidão para incriminar Jesus. Jesus, naquela época, tinha uma imensa popularidade no seio do povo. Por isso, o Sinédrio arquitetou um plano. Escreve Edgar Armond: "Todos os rabis, fariseus e saduceus, todos os escribas e doutores da lei, todos os razãs, dirigentes de sinagogas e outras autoridades dependentes de sua jurisdição foram orientados no sentido de reunir provas com urgência e arrolar o maior número possível de testemunhas sobre as transgressões feitas tanto contra a Torá como contra as regras de conduta, costumes e praxes estabelecidos pelo Sinédrio." Então a pressão sobre Jesus e sobre os discípulos era muito grande e aumentava dia a dia. Eles eram constantemente procurados e interrogados por agentes oficiais do Sinédrio. Na cidade de Naim morava um homem rico, Simão, um rabi fariseu, e ele convidou Jesus para ceiar em sua casa. Mas Jesus logo percebeu que esse convite tinha más intenções, mas mesmo assim Jesus aceitou. E o Simão convidou também amigos influentes da cidade, inclusive alguns doutores da lei, os conhecedores da Torá, cumprindo as instruções do Sinédrio de acumular provas contra Jesus. E esse rabi, né, fariseu, ele sabia que Jesus não se apegava a formalidades, nem a ritos de purificação, né, purificação pessoal. E aí o rabi deu ordens aos seus escravos para que oferecessem água para lavar as mãos a todos os convidados, menos a Jesus e aos seus discípulos. Em seguida vieram os pãezinhos de costume envoltos num linho branco. E
todos ficaram escandalizados, né, de ver Jesus partir o pão sem lavar as mãos. E aí começaram a interpelá-lo. E Jesus responde: não é o que entra pela boca que faz dano, mas o que sai dela. E os convidados passaram a sabatinar, a interrogar ininterruptamente Jesus sobre os textos sagrados. E Jesus, né, disse: o que sai da boca é que torna o homem imundo. E aqui nós vamos trazer dois autores espirituais, Lancelin, no livro Cirurgia Moral, do médium João Nunes Maia, capítulo 15, Nunca Fales. E Lancelin nos recomenda nunca falar sem pensar, porque a nossa responsabilidade pelo que falamos é muito grande. As nossas palavras levam a nossa marca, por isso precisamos vigiar o que dizemos, porque existe a lei de ação e reação, né? Tudo que vai e volta para nós mesmos. E o papel do homem, escreve Lancelin, do homem de bem, é vigiar a si mesmo no que pensa, no que fala e o que faz. Porque todo o bem que fizermos, estaremos fazendo a nós mesmos, e todo o mal que fizermos, estaremos fazendo também a nós mesmos. E ele fala também para que não nos vangloriemos de nada, né? Ficar contando louros sobre nós mesmos. Como ele diz, quem fala muito sobre o que fez ou o que faz, tem o intuito de esconder os próprios erros. Quer desviar a atenção do ouvinte, né? E Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, psicografado por Chico Xavier, no capítulo 27, Palavra, diz que todos somos médiuns da palavra. Com a palavra nós podemos propagar boas obras, acender a esperança, fortalecer a fé, sustentar a paz ou alimentar vícios, nutrir a delinquência. E tem mais, nunca falamos sozinhos. Nós somos influenciados por outras mentes, tanto de espíritos encarnados como desencarnados. Tudo depende da sintonia, porque os semelhantes se atraem. Por isso precisamos governar as nossas emoções e pronunciar palavras que instruem, que consolam, que edificam. A palavra vibra no alicerce de todos os males e de todos os bens do mundo. Todos somos médiuns daqueles que admiramos, daqueles que ouvimos, né? Nós retransmitimos os autores que lemos, que ouvimos, as ideias das pessoas que admiramos. E ainda Emmanuel, no livro Segue-me, também, a psicografia de Chico Xavier, traz o capítulo chamado Teus Encargos, e ele traz um trecho de Mateus, capítulo 5, versículo 48. Sede vós perfeitos, né, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E Emmanuel diz que cada um de nós está no lugar certo, com as pessoas adequadas, nas circunstâncias justas, necessárias ao trabalho que nos compete efetuar, na pauta ou, né, com o objetivo do nosso próprio merecimento e crescimento espiritual. E os nossos encargos familiares, ou no trabalho, ou na sociedade, têm grande significação para o nosso benefício, porque aí está a possibilidade de, nesses encargos junto aos outros, né, na família, na sociedade, no trabalho, eles nos dão a possibilidade de fazer, de criar, de agir, de colaborar. E essas são as nossas possibilidades de acesso ao plano superior. Amigos queridos, que a paz do Mestre nos envolva hoje e sempre.